Aí, a primeira pergunta, que é sobre psicologia hospitalar. Então, quais são as principais responsabilidades e tarefas desse profissional dentro do ambiente hospitalar? Eu acho que a primeira coisa, a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse ambiente, né? Até porque quem está lá não queria estar lá, né? A não ser que Verdade. por uma cirurgia plástica, alguma coisa assim, olhe lá. Mas quem está lá não gostaria de estar. Então, é um ambiente diferente do que você tem, diferente do habitual, né? Então, quais as grandes responsabilidades, né, do profissional? Primeiro, eu acho que é olhar o sujeito como um todo, né? Não só a parte psicológica, mas ali dentro daquele contexto, o hospital já tem um certo tabu, já existe um certo medo, né? Se é por motivo de uma comorbidade, essa comorbidade também traz medo, traz insegurança, né? Traz muita ansiedade. Então, olhar o paciente como um todo, olhar como um sujeito, olhar essa família como um todo, acolher esses sujeitos como um todo, né? Trabalhar os processos psicológicos cognitivos dessas pessoas, né? Tentar minimizar ao máximo os sentimentos e angústias, o que estiver passando ali, né? Durante aquele período de internação, que é dinâmico em muitos casos, em outros casos não. Em outros casos são crônicos, né? Permanência longa, mas olhar esse sujeito como um todo mesmo, né? Eu acho que essa responsabilidade nossa de trabalhar com esses processos cognitivos, de trabalhar com, né, com os medos, os anseios, as alegrias também, né? A gente tem todo um trabalho por trás também do profissional, né? Não só a parte didática, a parte Técnica, né? técnica, escolar, não. Né? A gente faz muita coisa, assim. Então, às vezes também a gente se torna muito o apoio daquele paciente, né? Porque existe a parte física para você tratar, mas existe também o outro lado, né? Então, essa responsabilidade, ela cabe a nós, E esse né? outro lado tem total influência do lado físico, né? Da melhora física, biológica, né? Fisiológica do paciente, né? Muito importante isso, né? As pessoas pensam muito que o coração é o que comanda o corpo, né? E, na verdade, não. O que comanda o nosso corpo é o nosso cérebro. E a gente tem uma Exatamente. mania muito feia de buscar algum auxílio quando a gente enxerga algo. Então, se meu dente está feio, eu vou no dentista, né? Se eu consigo olhar a temperatura do meu corpo, estou com febre, eu vou buscar uma medicação. Mas a gente não consegue, muitas vezes, ver o que passa lá dentro. Às vezes as pessoas demonstram por emoções, choro, alegria, euforia, vários, vários processos, mas a gente não dá tanta atenção, né? E Sim. quando você entra ali dentro do ambiente hospitalar, a coisa muda um pouquinho de figura, né? Aí eu acho que o primordial até vira o psicológico mesmo, para dar uma amenizada, uma equilibrada nos outros processos que vão vir. Eu acredito muito nisso, de verdade. Sim. Ó, a segunda pergunta, o serviço se relaciona ou ele é influenciado por alguma política pública? Tem alguma regra, alguma política que vocês são obrigados a Existem fazer? Sim, existem algumas questões que a gente tem que seguir, que são questões que o CRP, o CRI, né, o CRF, o Conselho Regional, o Conselho Federal, o Conselho Federal e o Conselho Regional, né, de Psicologia, passa para a gente. Então, algumas coisas a gente tem que seguir, sim, né? A questão do sigilo é uma questão importante que a gente tem que seguir, mas também a questão de manifestação para algum tipo de denúncia a gente também tem que seguir, né? Se eu vejo algum abuso, alguma coisa, eu tenho que denunciar isso. Registrar os procedimentos, né? Os atendimentos que são feitos, isso é uma coisa também que a gente tem que seguir, né? Existem normas específicas que são regidas pelo Conselho, ou pelo Conselho Federal, ou pelo Conselho Regional de Psicologia. E tem alguma que é só da empresa,
da empresa privada? Você trabalha na empresa privada ou pública? Eu trabalho hoje numa empresa privada. Sim, Cada empresa vai ter uma norma específica sim, a ser seguida, né? Então, hoje, onde eu estou, a gente tem indicadores para fazer, tem N coisas, cursos, sim, treinamentos, isso tudo é muito obrigatório, assim. Tá sempre reciclando, né? Mas são questões que cada empresa vai ter o seu regimento próprio. sim. A outra pergunta, como psicólogo, é, peraí que eu peguei a próxima pergunta. Como o psicólogo, se existe um trabalho interdisciplinar, os psicólogos hospitalares colaborando com outros profissionais da área da saúde, como médicos, enfermeiros, assistentes sociais e outros. Sim, fundamental. Ninguém trabalha sozinho. Não tem como. Né? A equipe, inclusive aqui tem equipe se chama equipe multidisciplinar, né? Tem multi, tem inter, então trabalhar sozinho é muito complexo, não tem como, né? Você, acho que nem num consultório não tem como, que se chega até você devido a alguma demanda que partiu de algum outro profissional. E aí a gente tem que discutir caso, a gente tem que entender toda a história desse sujeito, entender o contexto do porquê fomos acionados, né? Então, essa equipe ela tem que participar junto, ela é correlata, né? Não funciona sozinho, não tem como. E são os médicos ou enfermeiros também têm assistente social dentro do hospital? Sim, Tem? É? médico, enfermeiro, assistente social, todos podem acionar o psicólogo, né? Aham. Inclusive os próprios funcionários mesmo, que às vezes estão vendo ali, né, eles não conseguem às vezes pedir uma interconsulta, mas eles conseguem apontar algo que esteja acontecendo. Mas a gente trabalha assim, né? Por exemplo, muito com idoso, aí assistente social está junto, moradores de rua, crianças, pacientes que às vezes estão precisando de alguma renda e a gente não sabe como manejar, a gente tem que acionar o serviço social, casos de Sim, agressão, né, sim, também a gente sim. tem que acionar. Enfermeiro, sempre junto, né, aconteceu isso com o paciente, ou o paciente ele está com alguma queixa, ele está com uma dor, ele está com uma angústia, ele está com saudade da família, o que a gente pode estar fazendo? Né? O médico, ele teve um delírio. O delírio é por conta de quê? Né? Alguma medicação que foi dada, algum quadro neurológico, enfim. O que aconteceu com esse paciente? Então, a gente trabalha em equipe, a gente faz, dentro do hospital, existe uma corrida de leito que todos os profissionais passam de um a um, né? O paciente discutem cada um na sua área. É E muito, muitas decisões são tomadas em conjunto, a maioria, na verdade. nossa, muito bacana isso, né? É bem, Isso já é uma visão bastante sistêmica, né, do processo inteiro daquele paciente, né? Enxergar ele em sim, todas as dimensões, né? Bem legal mesmo. sim. A próxima é: quais os desafios mais comuns enfrentados por psicólogos hospitalares no seu trabalho diário? Olha, eu acho que na minha opinião, é conquistar o seu espaço como profissional. Eu acho que isso é o fundamental, assim. Eu não é por chatice, mas eu não aceito uma pessoa vir para mim do nada e falar assim, fulano tá chorando, vai lá dar um abraço nele. Eu não aceito isso, né? Você vai dar um abraço, dê você, Sim, né? Para dar abraço, acho que todos nós somos capazes de dar abraço. Então, exatamente. né, não é isso. Existe eu acho que é conquistar o seu espaço, é conquistar, entender o que é realmente o papel do profissional psicólogo, né? Fulano tá chorando. Gente, chorar é um processo natural. Que bom que tá chorando, né? Nem sempre vai precisar acionar o psicólogo porque tá chorando. Às vezes vai precisar acionar o psicólogo porque não está chorando, É né? verdade. É, até porque não. E aí, entender o papel do psicólogo numa abordagem mais profunda, né, da importância dele nesse contexto, né, ainda é um maior desafio, você acha, do que as próprias situações que os pacientes vivem. Eu acho que a gente tem que conquistar esse espaço, sim,
e um espaço de nome, de lugar, de opinião, sabe? Isso é muito bacana, é muito legal quando as definições acontecem a partir da sua fala. Isso eu acho fantástico. Nossa, Assim. O que a gente fantástico. vai definir com esse paciente? O que você acha? A sua vai ser a sua definição, o que é muito sério, né? Isso demonstra que a gente estuda para isso, né? A gente não está aqui para dar abraço. Não, lógico que a gente dá abraço, mas a gente não está aqui para isso, É muito, somente. que isso, é muito mais, né? Qualquer outra profissão pode acolher, dar um abraço e tem o conteúdo, né? A técnica do que cada um tá ali para prestar, né? E Sim, às eu vezes estudei a tanto quanto. gente é considerado mesmo assim, né? Sem tanta entendimento, validação, né? Do que Sim, é é o entender que papel. todos nós fazemos parte do mesmo barco, Sim, né? Eu sim, estudei tanto quanto, né? exatamente. Tá Mas aí. você o quê? Né? Então, eu acho que isso, para mim, foi fundamental. Isso foi maravilhoso. A gente ter uma equipe junta, porque, peraí, aqui eu estudei para isso, eu sei discutir com você o que você está me falando. Tem coisas que você sabe muito bem, vamos dizer, como médico, por exemplo, que você tem domínio, mas tem coisas que eu tenho domínio que você não tem. Então, Exatamente. vamos trabalhar aqui na mesma linha. Isso É isso. mesmo. Isso é importantíssimo, tanto para validar a atuação do psicólogo, quanto para validar você como profissional. Né? Não Sim, só a atuação de mercado dentro de um ambiente corporativo, mas validar a pessoa que está exercendo essa função, né? Ser respeitada também. Então, eu acho que isso é fundamental, qualquer área que a gente vai atuar, a gente colocar o nosso espaço, promover o nosso sim. respeito e as pessoas enxergarem você dentro da tua área de atuação, mas no mesmo nível de importância, né? Cada um com a sua técnica, com Tá. os seus estudos, com a área de atuação que escolheu. Uhum. Agora, a próxima é assim: como os psicólogos hospitalares lidam com situações de crise e emergências emocionais dentro do ambiente hospitalar? Ótima pergunta. Pandemia foi um grande exemplo, né? Nossa, deve ter sido um aprendizado enorme. Foi. É, Meu Deus, é isso mesmo. pandemia, às vezes tem casos que marcam mais a gente, né? Pandemia foi um caso que, né, uma época que marcou muito. Pacientes, às vezes, novos que internam casos, né, que não é tão do cotidiano, então isso marca muito. A pandemia foi muito complexo, assim, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente não sabia o que estava vindo e veio. Então a gente tinha todos os medos e incertezas como qualquer outra pessoa, né? O medo de estar, hoje eu estou aqui cuidando, como é que isso pega, será que eu posso estar ali? A É gente teve verdade. profissional apanhando, sabe, em ônibus, vocês estão transmitindo, né? Tava tudo muito cru ainda. Sim, E a tudo. gente viu muita morte, muita morte. A gente viu muito. Meu É, Jesus. eu falo que eu comparo muito com uma guerra, literalmente, né? Que foi exatamente aquilo. Né? A gente não via os corpos, que chegava, a família não via os corpos, né? A gente que estava na guerra, a gente via os corpos morrerem na nossa frente. A família não via os corpos, né? Que eram envelopados, Sim, né? E a gente via, pegava o sofrimento e depois eram chamados de heróis. Mas são heróis com a mente ruim, né? A gente viu, são seres humanos, né? A gente sim, viu muito. suscetível igual todos nós estávamos, né? Porque você está ali na linha de frente, que o sentimento, né? Ou como lidar com a situação seria diferente, né? As dúvidas, os medos são para todo mundo, né? E é engraçado, né, que assim, até nisso foi muito parecido, assim, se você pega hoje um ex-combatente de guerra, dependendo da coisa, ele não, barulho, por exemplo, é uma coisa que deixa ele muito irritado, muitos Sim, voltaram com problemas mentais, e a gente também, né, a gente tem aquela linha de frente ali, a gente viu muita coisa, então muitos, teve muita depressão, teve muita angústia, foi uma época de muito suicídio, né, então, o que a gente fazia muito, assim, para amenizar um pouco? A gente tinha o nosso tempo para sentar e conversar. ah, Já que que a gente não ótimo. conseguia sair daquele ambiente, a gente ficava preso, a gente entrava e saía só na hora de ir embora mesmo.
isso foi muito complexo, assim, pra gente. A gente tinha esse tempo de sentar, E essa roda de conversar. conversa é muito bacana, porque a gente também expõe lá, né? Compartilha, né? Experiências, Sim. recursos. Tipo, de ver mesmo que vamos sentar aqui, me escuta um pouco, vamos colocar uma música, vamos, sabe, a gente tinha tempo tinha que pegar um tempo, puxar alguma coisa. Às vezes era o tempo de pegar um paciente que estava recuperando da Covid, levar ele para tomar um sol e aproveitar e escutar uma música junto com aquele paciente e falar, nossa, essa música é boa, né? Fulano é bom, que toca e tal, quando isso acabar a gente vai comemorar, e, enfim, era muito o que a gente fazia, né? Agora, quando você tem, às vezes, tragédias, às vezes tem pacientes que marcam muito, a equipe fica muito chocada, né? Sim. Nós todos ficamos muito chocados. Pacientes novos, principalmente, são pacientes que marcam muito a gente. A gente realmente para, conversa e se apoia, sabe? A gente quer conversar um pouco, vamos sentar, vamos tomar alguma coisa junto, vamos lá embaixo na lanchonete, vamos tomar um suco, vamos, né? A gente vai ter que enfrentar alguma coisa juntos aí, por exemplo, dar uma notícia de óbito juntos, vocês são pacientes que a gente né, tá apegado e vamos, depois que a gente tá nesse de óbito, vamos comer um pão de queijo, vamos, sabe, vamos chorar se for o caso, vamos. É isso, a gente tem que fazer um pouco disso. E isso não sei se responde ou se a pergunta acaba ficando muito similar, muito igualzinha, porque fala assim: quais os recursos e apoio estão disponíveis para os psicólogos hospitalares lidarem com o estresse e o impacto emocional do trabalho? Porque a pergunta anterior fala assim: como que vocês lidam em situações de crise e emergência? É o que você falou, né? Você foi para a linha de frente, né, correu atrás lá do ajuda ali, ajuda aqui, todo mundo muito tenso, muito nervoso e tal. E você acabou falando que um dos recursos era a roda de conversa, todo mundo um ouviu o outro e tal. Além do que você comentou, você acha que existe algum recurso ou apoio que estão disponíveis para vocês lidarem com esse estresse, com esse impacto que o próprio o ambiente e rotina de trabalho produz, né? Sim, Como hoje tem fazer? algumas empresas que elas proporcionam alguns benefícios, vamos dizer. Então, existe psicólogo de suporte, Ah, tá. existe, por exemplo, onde eu estou hoje, né? A gente tem tipo uma educação física, né? Tem um momento que faz educação física, tem massagem, Ah, que bacana. são coisas legais para beneficiar um pouco, né? Esse Eu vou estresse. beneficiar um pouco ali para amenizar, né? Porque a gente tem que estar bem para cuidar bem do outro. Então, são coisas que a gente nota que as empresas estão buscando, sabe? Então, psicólogos de plantão, médicos, atividades físicas, alimentação também, uma coisa que eles estão, né, Olhando. olhando, sim. Alguns programas de bem-estar, programas de tabagismo, programa de obesidade. Isso tudo uma coisa leva a outra, né? Se você não está Sim, bem, às vezes para o consumo de cigarro aumenta, né? Se sim. você está ansioso, você vai descontar na comida, então existem programas específicos também que possam auxiliar. E que vocês, né, que bom que as empresas estão olhando, né, dando essa importância de saber que vocês que estão lá ajudando emocionalmente os pacientes, vocês também precisam de ter um retorno, um recurso por trás disso para vocês darem conta de ajudar, né? Porque como que a gente vai dar alguma coisa que a gente não tem? É muito Infelizmente, difícil. isso é o mínimo, assim, são pouquíssimas empresas que fazem, a maioria não faz. Não Mas, faz. Mas ainda bem que aí as pessoas já estão abrindo uma portinha, né? E a tua já, empresa está fazendo isso. Muito legal, muito bacana isso. Então, a Seis falava sobre isso. Agora, a Sete, como psicólogo hospitalar, contribui para o bem-estar emocional dos pacientes, suas famílias e os próprios funcionários do hospital. Como que é essa dinâmica, assim, para vocês ajudarem, né? Ou algum exemplo que você queira nos falar? olha, vou te dar um exemplo. Na época da pandemia, existiam pessoas com Covid e existiam pessoas internadas que não tinham Covid, Sim, né? E aquilo fechou-se para tudo, né? Então,
eu lembro de um paciente, que ele era um paciente renal, e aí ele virou para mim e falou assim, eu queria tanto estar pescando, minha família está pescando, e eu tô aqui. Na época da pandemia, como não tinha visita, a gente fazia videochamada para esses pacientes todos os dias. E esse paciente falou comigo que ele tinha um desejo de pescar. O que eu fiz? No dia seguinte, eu comprei uma bacia, enchi de areia, fiz os peixinhos de papelão, peguei umas varinhas e cheguei lá no CTI, ele olhou pra mim e falou, pô, o que é isso? Você não quer pescar? Vamos pescar. Da maneira que eu posso fazer. Tipo pescaria de festa junina, né? Sim, sim, que legal, gente, isso. Isso para ele foi ótimo, porque todo mundo, ele era um pescador nato, então ele queria pescar um tucunaré, especificamente. Tinha um peixe que era o mais difícil de pescar e todos os peixes tinham nome. E aí ele desafiava os outros, né? O enfermeiro, ele desafiava o fisioterapeuta. E aí, vamos pescar? Então passavam na frente dele e ele desafiava, vamos pescar. Isso foi muito bacana. E a Nossa, gente também teve, a gente fazia algumas coisas assim, vamos pescar, gente. Não tem como sair daqui que a pescaria venha, né? aham, A gente fez casamento dentro do hospital. que Era bom. uma paciente que eu conhecia, que eu gostava muito, 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 muito. E aí eles deram uma notícia de cuidado paliativo para ele, já não tinha muito o que fazer. E ela morava com ele há 25 anos e ela falou, meu desenho era casar. Você quer casar? Quer. A gente conseguiu, eu fui na meio de uma festa, numa quarta-feira, comprei um monte de coisa, eu trouxe aqui para casa, pedi autorização ao hospital, eles nem me ouviram direito, eu falei rapidinho, falei, tem um casamento? Ah, não, tá, beleza, tipo, sai da sala. Foi muito bom. E aí, fiz o convite, compramos bombom, só a família mesmo, e ninguém podia ficar sabendo, mas acabou que a informação vazou, e aí ficou lotado, e, enfim, eles casaram. Ele veio a falecer quase um ano e meio depois do Ai, que casamento. feliz, gente, que coisa E o bacana. mais legal de tudo, né? Como ele só tinha união estável, o casamento foi válido. Então, porque a gente tinha um pastor, eles eram católicos, mas a gente tinha um pastor lá muito bacana, e aí ele fez o casamento foi válido, que serviu para ela de aposentadoria. Nossa, que maravilhoso, que maravilhoso. A gente faz uma coisa, e não sabe até aonde isso pode alcançar um benefício para a vida toda dela, né? Exatamente. Nossa, muito, muito, muito lindo isso. Que, Foi demais. nossa, que Deus dê essa luz em outras pessoas, que outras pessoas peguem esse exemplo seu e possa praticar isso, né? Gente, que coisa mais linda esses exemplos que você deu. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Parece até aquele filme do Pat Adams. A gente vai fazer a Ana Júlia Adams agora. Fala que eu sou meio louca, assim. Fala, já é meio doida. Eu falei, gente, tô aqui pra isso. Acho que é isso, né? Vamos, quer? Tem como fazer? Ah, eu quero comer uma coisinha escondida. Claro, escondida é mais gostoso, eu dou um jeito. Ah, que Né? Ah, bacana. eu quero ver meu Tem, cachorro. Já enfiei cachorro dentro de mochila, levei pro quarto. tem que fazer alguma coisa para ajudar esse processo emocional, né? E o quanto que isso às vezes dá um up enorme na saúde do paciente por causa de Esse uma ação, né, que você fez. O quanto que isso pode produzir de melhoria, de pra ele benefícios. foi mais um ano de vida, né? Exatamente. Ele entrou na capela, eu fui madrinha, fui fotógrafa, tudo do mesmo jeito. Entrei com ele, eu que entrei com ele na maca e fotografei, né? E a gente enfeitou. Mas eu te mando umas fotos, já tem umas fotos aqui, eu te mando. Ah, A gente lindo. enfeitou, ficou muito bonito, assim. E ele estava acamado, traqueostomizado. E passado, foi para casa uns 2 meses, 1 mês e meio depois, ela me manda um vídeo dele andando. Meu. Andando, feliz que estava conhecendo a neta e tal. Ah, E aí, nossa, muita bênção, né? foi Muito maravilhoso. maravilhoso. Nossa, que lindo você compartilhar isso com a gente, viu? Muito bacana. A próxima pergunta é assim, quais as habilidades e qualificações são necessárias para a gente se tornar um psicólogo hospitalar? Primeiramente é pensar no desafio, do que é realmente ser.
Não vá pelo dinheiro, porque não compensa, se for financeiramente, vá porque alguém tem que fazer. Essa foi a frase que me motivou a entrar nessa área hospitalar. Eu tive uma amiga na faculdade que teve um AVC, eu fui visitar ela no hospital. E quando eu cheguei lá, eu vi ela, né, tracostomizada, cabelo raspado. E eu falei, nunca mais eu volto. E aí no trabalho, um dia eu fui para a área social, e um dia no trabalho uma colega me falou isso, alguém tem que fazer, alguém precisa. E aí eu falei, opa, realmente, né? Alguém tem que fazer, cada um na sua onda, né? Eu não sirvo para fazer conta, eu não sirvo para ser advogada, eu não dou conta disso, né? Eu não dou conta, por exemplo, de trabalhar com criança em consultório, mas alguém dá. E alguém Sim, dá e faz bem feito. Então, a primeira coisa é saber o que você gosta, o que realmente sim, você isso é muito quer, importante. é muito importante. Né? Hoje em dia, existem as especializações, né, da psicologia hospitalar, mas não necessariamente você precisa ter especialização para entrar. Eu tenho a especialização em psicologia hospitalar, eu tenho oncologia, eu tenho em neuropsicologia e cuidados paliativos. Então, eu fiz as 4 Vários. especializações, são 4, e o mestrado, né? Então, isso é importante para ter um conhecimento. Mas eu acho, particularmente, que a prática, a vivência, ela ensina muito. Com Muito. certeza. Só essas histórias que você está compartilhando aqui já mostra o tanto que isso, né? Lógico que a técnica ajuda, mas a nossa vivência, as experiências, as coisas que vão se apresentando ao longo do tempo, como você resolve isso, quais são o que você busca e como que isso interfere, né? As consequências do que você faz positivamente na vida das pessoas, o impacto que isso dá. Eu acredito também que a gente tem que aprender sim, tem que ter a técnica, mas a gente tem que ter a vivência, Antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano, né? tem que ter as experiências e ter principalmente isso que você falou. Não é a parte financeira. A parte financeira será até consequência se eu estiver na minha onda fazendo o que eu acho legal, porque com certeza eu vou dar o melhor de mim. Tem os pacotinhos bons e ruins em cada profissão, mas se eu pego o que está dentro da minha onda, os pacotinhos ruins vai ser muito mais fácil de suportar, É né? verdade. A gente Então, vê muita coisa, né? Você acaba vendo no ambiente hospitalar, você vê de tudo, sim, né? nossa, Você vê cirurgia, você vê crise, você vê pandemia, você vê, né? Você vê de de tudo, né? tudo. Então, a gente tem que estar um pouco também preparado mentalmente, se cuidando também para dar conta. Dar conta desses impactos, né? Dessas situações que é realmente esse ambiente já é um ambiente que já propõe isso, né? Então tem que ir com essa envergadura emocional, né? Com essa musculatura, né? Aí acaba que você até respondeu um pedacinho da próxima pergunta que falava como é o processo de formação e treinamento para especialização na psicologia Uhum. hospitalar, né? E você falou que tem 4 cursos, que é interessante fazê-los, né? Na verdade, esses 4 cursos não são interessantes de fazer. Eu tenho, Ah, sim. né? São cursos que eu tenho que me possibilitam de trabalhar em áreas diferenciadas. Sim. Mas hoje, se você entrar, existem as especializações, né, da psicologia hospitalar, se não me engano, 1 ano e meio, 2 anos de especialização. E existe também a possibilidade de você estar atuando no hospital e tentar fazer a prova, né, de especialização também. Você Ah, tem que tá. estar, se não me engano, você tem que trabalhar 5 anos no hospital e tentar a prova. Para fazer, Né? para ser especializada em psicologia Sim, hospitalar. Então, mesmo que você não exato. faça o curso de especialização, mas o processo de formação dentro do hospital já te ajuda a ter esse título. Aí você faz a prova. Existe uma prova pelo Conselho Federal de Sim. Psicologia, e aí você consegue o título, né? E você já tem muitos anos, né? Nossa, que você está atuando, né? Nossa, quantos anos? Desde que eu comecei, 10 anos. 10 anos. Quando a gente fez o curso lá, você já era do hospital? Eu Não, 10. trabalhava, né? Nossa, mãe, muitas, muitas e muitas experiências. Quais são as oportunidades de carreira e desenvolvimento profissional que você enxerga, né, para os psicólogos hospitalares?
Olha, eu acho que existem, hoje em dia, tem uma parte muito interessante da psicologia, muito voltada também para gestão. Então, assim, a parte de gestão hospitalar mesmo, né? De ter essa gestão de ambientes diversos. É uma possibilidade. A docência também é uma oportunidade. Eu vejo esses dois caminhos, assim, eu vejo bem ampliados para psicologia hospitalar. Atualmente, né? Uhum. Como a prática da psicologia hospitalar evolui ao longo do tempo e quais são as tendências que você enxerga, né, atuais nessa área? A psicologia hospitalar mudou muito, né? Hoje ela é muito mais vista, mas ainda precisa de mais. A gente tem hospitais em Belo Horizonte que tem um psicólogo, né? Sim, E existem áreas que são obrigatórios ter psicólogo, né? Então a gente tem que ver essa questão da lei mesmo, né? Por sim. exemplo, um ambiente de transplante, ele tem que ter um psicólogo, né? CTI, ele tem que ter um psicólogo. Eu acho que isso amplia também o número de profissionais inseridos no ambiente. Eu acho que é muito importante isso. Com essas leis também, isso vai se ampliando, né? Então, a própria questão de lei, ela vem mudando muita coisa, né? Vai dando oportunidade, né, para Verdade. ampliar, então, né? Até porque você pega um psicólogo dentro do hospital inteiro, é muita coisa, é uma sobrecarga muito grande para o ser humano psicólogo. Não dá conta, né? Tem que dar, né? Eu fiquei sozinha no hospital 4 anos. Sozinha. Nossa, Então, foi pesado. Foi só. muito pesado. E como você disse, né, agora que essa evolução vai dando, vai ampliando e as leis vão dando uma obrigatoriedade a esse grupo corporativo, né, a colocar mais pessoas, porque realmente você ficar 5 anos sozinha num hospital Foi. é difícil dar conta das situações, tem que escolher, né, para É onde que muito você vai complexo. atuar. É muito complicado. E assim, mas outra coisa que me preocupa também é a qualidade dos profissionais que estão se formando. Isso, Então, né, quantidade de muita faculdade abrindo, muita coisa, muita gente faz por status, né? Não só na psicologia, né? sim. Enfermagem, medicina, na área de saúde em si. Outro dia eu vi uma especialização em CTI online. Falei, gente, inviável, Como isso? né? Mas tem como fazer, né? E a pessoa que vai cuidar de você no CTI fez uma especialização online. Peraí, né? E aí? Como, Como é que é isso? como que vai ser a prática disso, né? É muito teórico. Eu também conheço pessoas que fez curso online, inclusive de neuropsicóloga, né? E a pessoa, assim, não tem noção nenhuma. Eu falei, eu que fiz, a gente fez presencial. Todo mês ficava lá, né? Foi um curso longo, com muitos módulos, com muita gente que já fazia essas avaliações. E eu saí assim, não enxergando o elefante inteiro, enxergando que bicho é esse ainda, né? Agora imagina você fazer online. E a gente ainda tinha várias interações conversava e tal, né? E online você sozinha, só você e o computador. Eu E acredito tem uma que questão assim, você é repara, eu tô com rasa. alergia, tô coçando o nariz aí. É isso, eu também tenho isso. Vivo tomando antialérgico. Então, assim, a questão é muito séria, porque isso aí vai com a Séria? vida, né? Você não tem Convida. não é um número que você apaga e recomeça, Não né? pode. Se passa uma borracha, nós vamos calcular de novo. Não tem como calcular um medicamento de novo. Não tem como calcular um procedimento de novo. Não tem como uma fala, às vezes, que você disse ali no momento errado, né? Ah, não, Recuperar e essa fala e deixar tudo 0 a 0. Nunca acabou. não, entende? Não tem como, né? Como é dito, como é falado, né? Tem coisa que tem que. A pessoa tem que ter uma responsabilidade social, né, em cima de qualquer profissão, né, principalmente a que você lida objetivamente, que o que a sua entrega é diretamente para um ser humano igual você. Então, assim, é um compromisso
muito grande, né? A gente não pode ser tão irresponsável assim, né? Que a Não, gente vai falo muito com fazer. os alunos assim, né? Gente, não quer mexer com a gente? Vamos mexer com o piso. Melhor coisa que tem, mexe com o piso, que você quebra, você compra outro, o piso é frio, você vai lá, você martela. Eu acho uma profissão maravilhosa, sabe? De verdade. Porque quem não gosta de um piso em casa certinho, bonitinho, É é verdade. lindo, É. né? Valorizado, é muito bacana, mas tem gente que sabe fazer. Então, e tem que ser valorizado por isso, né? Receber bem pelo que faz, que está bem feito. Agora, não gosta de gente? Vamos mexer com o que não bate o coração, ou que não respira. Vamos mexer com o piso. Sempre falei isso. Vamos mexer com o piso, vamos mexer com o telhado, vamos mexer com alguma coisa assim. Vamos. Sem coração, vai embora dali, não fica, né? Não dá conta, né? Não, tem que ser frio, né? E nem falo morto, não. Porque até para trabalhar com cadáveres, você tem que ter um respeito, você tem que ter uma atuação. Exatamente, é verdade. Então, não mexe. Assim, eu já vi coisas absurdas dentro de necrotérios, assim, barbarizantes em desrespeito ao que faleceu e ao que tem uma história, que não acabou ali, Sim, né? Então, não sabe lidar, não dá conta, não mexe. Mexe com piso. Piso mas é com muito bom. piso. Acabou que na nossa conversa você também respondeu a última pergunta, que são quais são as áreas específicas de especialização dentro da psicologia hospitalar. Aí você disse que tem a docência, né, que a pessoa pode dar aula, e falou da segunda área, que é a gestão, que a pessoa também pode se especializar. Sim, e várias áreas, né? Então, por exemplo, eu fiz cuidado paliativo. Então, Aham, né? Cuidado paliativo, psicologia hospitalar, neuropsicologia. Vou para blocos. A neuro, ela não só aquela parte que a gente faz de testes, não. Existe a parte da neuro também dentro de cirurgia com o paciente acordado. É muito interessante. eu Você não faz testes, conheço. é muito legal. Você faz fazendo os testes com o paciente acordado, né? Então, por exemplo, você tem um paciente que tem um tumor específico, aí eles cortam a anestesia desse paciente, o paciente acorda, e aí você começa a fazer algumas perguntas para esse paciente. Quando você começa a perceber que as respostas não estão coerentes com a sua pergunta, é o lugar onde o médico não pode mexer tanto. E aí ele para de mexer naquele lugar para mexer em outro. Gente, que legal isso! É muito legal, é muito bacana. Então, Nossa, dentro de cada área, mesmo a neuro, não é só teste dentro de consultório, né? Você pode atuar dentro de bloco, né? A psicologia, enfim, a psicologia breve, né? As várias linhas também que você pode atuar dentro do próprio dentro, hospital. dentro do ambiente hospitalar. Ah, Sim. muito, muito, muito interessante, muito bacana. Nossa, e assim, que bacana que você é assim com essas pessoas. É um presente na vida dos seus pacientes, né? O que você faz, né, os exemplos que você deu, fiquei emocionada, assim, muito, não, muito lindo. A gente Hoje tem que mesmo, sair fora da casinha, a gente tem que sair fora da caixinha, a gente tem que ser ousada. E principalmente ter essa humanidade, né? Essa empatia de o que eu posso proporcionar para o outro para ele ser feliz dentro de um ambiente tão limitado, dentro da própria aquilo não é limitação. meu. Né? Aquela cama não é minha, aquela comida não é minha. As pessoas que estão me tocando eu nunca vi na vida. Eu nunca É, vi fulano tá me dando banho. exatamente, é Sabe? arrepiante. Isso é muito doído, é muito pesado, né? Eu nunca vi, na tem idade para ser, às vezes, mãe de um técnico e o menino tá ali, 19 anos dando banho, Sim, vivendo, sabe? É muito complexo isso para idoso, nossa, né? Tocar principalmente. esse corpo é muito sagrado. Medicamentos que você tem que confiar no outro, que você nem sabe quem que é o outro. Falar, vou te dar um remedinho que isso vai ficar bom. Você não Sim. sabe o que vai estar aplicando em você. E você E a tem que gente está acreditar ali, né, sempre tão entregue, que né, mesmo, sabe, a cirurgia. isso tudo, né? Sim, na cirurgia, você vê casos de abuso dentro de bloco. Meu Jesus. Cara, você tá entregue, você tem que se entregar, literalmente se entregar ao outro, né? Existem casos, foi erro, acontece. Não, foi erro, né? Erros acontecem, mas tem coisas grotescas que não deveriam acontecer. E Então a tem que gente tem que ter. ter voz, sim, de virar e falar, opa, peraí,
Não é assim. Eu tive um caso que eu bati de frente, assim. Tem hora que ele tem que acontecer, né? Sim, Isso foi um sim. caso, a gente teve uma paciente que ela tinha um tumor cerebral, uma paciente de 26 anos, mais ou menos. E de manhã a gente fez uma corrida de leito, estavam os residentes e a gente e tal, e aí, olha, não tem jeito, vamos comunicar a família. Tá bom. O preceptor virou para os residentes, vocês entenderam? Sim, nós entendemos. Então, eu não, o preceptor falou, eu não vou estar aqui, mas vocês vão me representar e vão conversar com a família. Tá. De tarde fomos fazer a reunião. Quando chegou na reunião, um dos residentes, eu não sei o que aconteceu com ele, eu sei que ele virou e falou, não, ela vai melhorar, eu vou ver ela sentada. Eu não esqueço essa frase. Eu vou ver ela sentada no meu consultório comendo pão. Ó, Aí eu falei, peraí. Não. Fiquei olhando. E a família super festiva, a família super animada. A família tô comemorando. Ah, é só um momento que ela tá passando. A mulher passou por 17 cirurgias. que isso, Jesus. Ah, é só um momento, ela vai estar sentada comendo pão. Gente, ele não Ah, entendeu. né? Aí e o cara estava estudando. O cara é residente, o cara formou em medicina, que eu acho que tem uma diferença grande de ser médico e formar em medicina. Ele Sim. formou em medicina para fazer residência. No dia seguinte, na hora, eu chamei o preceptor e falei, olha, aconteceu isso, isso, isso. Ah, pode dar o nome de fofoca, pode dar o nome que for. Mas quem acompanha essa família sou eu. Quem está aqui todo dia vendo o desespero da família sou eu. E aí, a Ele gente está quebrou colocando tudo. esperança. Você está colocando esperança numa coisa que não vai acontecer. Nossa, o Então, vamos tombo vai ser aproveitar. grande. E aí, essa paciente morre. Uma semana depois. Meu Deus. E aí, a irmã dela virou e falou assim, cadê o médico que falou que minha irmã ia sentar aqui? Eu não sei. Eu não sei. Não vai. Tem coisa, acho que tudo tem um jeito de você falar. Você não precisa virar e falar, fulano vai morrer. Não. Fulano está grave, está difícil de reverter a situação. A gente tem que ir se preparando. Coisas que podem acontecer, né? Se sobreviver, sequelas, a gente tem que buscar qualidade para esse paciente. Está com dor, não está com dor, o que está acontecendo? Agora, criar uma expectativa para Falsa. uma mãe, ela tinha duas meninas pequenas. Você vira para a mãe de uma menina de 5 e uma de 2 anos. Você vira para a mãe dessa paciente e fala: sua filha vai acordar e vai comer pão? Meu Jesus. Não vai. Ela não vai acordar mais. E a gente por trás não sabia: ela não vai acordar, ela não vai. E o Eu cara acho que não teve coragem de falar a verdade e fez mais maldade ainda. ele quis ser, tipo, não, eu vou ser o médico que salva. Não, você não vai salvá-lo. Né? A fé existe, as crenças existem, isso sim. Mas a Mas a realidade. realidade existe, a medicina existe, está ali, está mostrando. Ela estava horrível na cama. E ela tinha Ela quantos ficou anos? 26, eu acho. Jesus, tão jovenzinha. Jovem, mas uma doença muito grave. E o próprio médico que operou falou: olha, desde o dia que ela chegou aqui, eu falei com a família. Ela tem um tumor que vai. A confusão começou que ela tinha um tumor, e aí ela tirou esse tumor. E aí ela acabou engravidando durante o tratamento e os hormônios estimularam mais o tumor com força tal. E o povo começou a culpar o marido, porque ela não podia engravidar, que não sei o quê. E eu falei, gente, peraí, aconteceu. Ninguém tem culpa de nada, não. Né? Ela também é adulta, todo mundo aqui, ninguém faz filho sozinho. Então existia uma rixa da família, desse marido com a família dela. Uhum. E ela tinha duas crianças, e essas crianças, que a mãe, a avó, né? A avó queria ficar com essas crianças, e o pai falou, não, elas têm pais, vão ficar comigo. Nossa, Meu Deus. Aí chega um cidadão e fala, não, vai dar esperança, tipo, Já tem um mesmo. conflito, ele ajudou. As pessoas não têm sensibilidade, né? Até porque a gente tem que trabalhar com a realidade no sentido de, tá, vai falecer? A grande chance é de falecimento? Tá, existem questões jurídicas, práticas que devem ser resolvidas. Existem duas crianças. Com quem que vai ficar? O que vai acontecer? Sim. É muita Existe. responsabilidade.
né? Aí você coloca, não, ela vai comer pão. Meu Jesus. Esse aí é E tem que falar mesmo, tem que dar feedback precipitou, porque isso serve de uma atuação pedagógica para que essa pessoa mesmo, para os próximos, quando fala alguma coisa, gente, olha o que você tem responsabilidade nas palavras que você fala. O que ninguém você nasce está sabendo. impactando na vida das pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque do outro lado tem um ser humano igual a você, que também tá ali para acreditar. E não é problema nenhum você pedir ajuda. Não é. Assim, existem muitos. É muito bacana quando vem um residente, uma coisa que vira para você, como psicólogo, como enfermeiro, me ajuda. Sim. Maravilhoso, da mesma forma que eu preciso deles também. Me ajuda Lógico, nisso. a gente tem que ter essa humildade, essa colaboração entre, né? Junto, né? Agora simplesmente virar e falar, não, no meu consultório ela vai sentar. Ô Deus falando. Não, não vai. É, Entendeu? nossa, Não. é uma falta de responsabilidade, inclusive, Você né? falta de ética, né? Você falta de Sim, ética. nossa, é uma comprometido, comprometido que eu falo assim, comprometendo a ética, né? Ele compromete a situação que já está triste, conflituosa ainda, né? Porque além de triste, ainda existe um conflito. E ainda gera mais situações difíceis para essas pessoas caírem assim. É muito difícil mesmo. A gente tem que ter uma noção disso, tem que ter uma responsabilidade nas nossas escolhas, nas nossas falas. A nossa área, né, da psicologia, a gente fica lidando com pessoas o tempo inteiro, né? Eu fico com a Morgana, né, mesmo nesses anos todos fazendo avaliação, acho bacana a gente fazer esse estudo de caso, assim, porque amplia e divide um pouco essa insegurança do que pode ser, do que não pode ser, porque na hora que você coloca lá quais são as respostas dos testes, essa pessoa tá virando uma esquina para um lado, porque você orientou, olha aqui, você vira à direita, ela vai virar à direita, porque existe uma orientação ali, vai chegar com esse relatório no médico, vai ser mais uma ferramenta para esse médico falar com ela, olha, realmente você tem que virar à direita e seguir. Você Então, muda uma pessoa inteira. é um compromisso, uma responsabilidade social, ética, moral e tudo mais que a gente tem com essas pessoas, né? Então, assim, realmente, nossa, essa experiência que você está dizendo aí é uma experiência muito, como eu falo, muito densa e de uma falta de compromisso com o outro, né? Da pessoa falar uma coisa assim para uma Sim. família que está passando já um perrengue, assim, né? E é uma das Realmente. coisas do curso lá, né? Que a gente falava da pedagogia. Não somos contra pedagogos, pelo contrário. Mas não dá para você fazer uma questão sendo que você não tem uma base de fisiologia, de outras coisas. Não tem como. Eu fiz oncologia clínica. Eu posso sair prescrevendo quimioterapia para as pessoas? Não. Eu posso virar para o outro e falar, não, o paciente que eu cuido. Não, eu estudei o seu câncer de mama, ele tem cura, sim, ou não tem cura. Eu não posso falar isso, não. Né? Isso tem gente para falar isso. Tem um Exatamente. médico É, especialista para fazer isso. exatamente. A Né? gente tem que saber o que faz parte do nosso quadradinho, o que faz parte do outro, até onde meu quadradinho vai e começa o quadradinho do outro, né? No curso de oncologia, quando você faz psico-oncologia, você trabalha especificamente com psicologia voltada à oncologia. Quando você faz oncologia clínica, você vê tudo. Você vê medicamento, você vê nutrição oncológica, você vê tudo. Uhum. Eu vou virar para um paciente, virar para ele e falar assim, acho que você está com pouca caloria. Vamos mudar a sua dieta. Ah, mas você não é nutricionista, mas eu fiz oncologia. Eu Uhum. tive a matéria de nutrição. Não, isso não me cabe. Exatamente. Né? Isso não me cabe, isso é uma responsabilidade muito grande. Eu vou dar uma dieta para uma pessoa, né? Não me cabe. Né? Não sei. Não. Então, não é Nossa, isso.
Foi muito bacana tudo isso que você disse. Nossa, eu acredito que isso, a gente fazer isso e depois a gente vai compartilhar, né, com a sala toda, né? Uhum. Vai ser muito rico esse compartilhamento para dar porque são tantos jovens, a mais velha da sala sou eu. Aí, esses dias, até conversando com um grupo lá de meninas que não teve, a professora não foi, e ficou algumas na sala, a gente conversando sobre isso. Eu falei, eu tô aqui fazendo psicologia, mas eu já aposentei. Eu já escolhi uma carreira, eu já fui uma pessoa produtiva que cuidou da minha família, criei meus filhos, né, e tal, e tô aqui seguindo uma segunda oportunidade, assim, digamos, né? E vocês que são jovens, vocês têm que buscar o que é melhor para vocês, porque a gente, quando está construindo a nossa carreira, a consistência, a gente conversando sobre isso, comentando algumas coisas que a gente não estava legal assim, né? Então, a gente fica pensando, falando com ela, escolhe o que é melhor para vocês. Tenha consistência, porque ninguém vai no médico ou vai numa psicóloga se chegar lá e não sentir firmeza no que ela fala, não sentir consistência no que ela fala. Então, assim, a gente para escolher, para a gente prestar o nosso serviço, a gente tem que pensar na nossa responsabilidade, na nossa consistência e a gente conversando sobre isso, porque eu estou construindo uma carreira produtiva ainda, né? Os jovens, né? Eu já tô com todo mundo criado e tudo aqui, né? Já passei por tudo isso. Então, quem está começando tem que ter essa, essas orientações, essas experiências, essas falas que você está dizendo. Então, acho que vai ser muito rico para as pessoas não só aprender sobre a psicologia hospitalar, com todos esses exemplos que você deu, mas a importância do psicólogo como profissional dentro de qualquer ambiente, né? Buscando o que você está dizendo, essas experiências que você contou, esses históricos assim, né? Essas histórias. Eu acho que isso que é isso. Ô, Ana Lúcia, Ana Júlia, obrigada, obrigada, obrigada.